a grande. Quando a taxa Selic estava alta, esse tipo de ativo era o queridinho da galera. Sim. Porque ele pagava 80, 90% do CDI e ele não tem incidência do imposto de renda. Isso. Então, Lembrando que o CDI estava alto, né? o CDI a 14%, você recebia 90%, não tinha incidência de imposto de renda, acabava sendo mais a pena do que um CDB que te pagasse 105% do CDI. Sim. Então, já foi uma época que foi um tipo de investimento muito procurado. Hoje em dia não está tão em alta esse tipo de investimento. Ele tem um retorno baixo por ser muito seguro e tem uma liquidez boa também. Uhum. Só que não tão boa porque não tem os prazos de vencimento. Só que como Isso. não são prazos muito longos, então não é tão ruim nesse aspecto da liquidez, né? Uhum. Então, esses são os títulos privados de renda fixa mais famosos, né? E partindo. Mais algum, Marlon? As debêntures. Ah, é verdade. As debêntures são, por exemplo, uma empresa de energia elétrica está precisando fazer novas linhas de transmissão. Ela precisa captar recursos. Então, qual a opção que ela tem? Aumentar seu capital de alguma forma ou emitir uma dívida para o mercado. E aí, o que que ela faz? Ela emite títulos de dívida, que são as debêntures, assinando, colocando lá, eu vou te pagar tantos por cento. Por exemplo, tinha um agora da CEMIG que era IPCA mais 10%. Era uma É. coisa bem alta. Então, você tem uma rentabilidade alta, só que você corre o risco de, nesse meio tempo, por exemplo, se o contrato for de 5 anos, a empresa quebrar, você não recebe nada. Porque esse Sim, tipo de, esse tipo de título não tem garantia nenhuma do fundo garantidor. Então, isso. se a pessoa for por esse caminho, ela tem que pensar muito bem na empresa que ela está emprestando o dinheiro dela, né? Isso. E tem umas debêntures incentivadas que você não paga nenhum imposto de renda, Isso. né? E a debênture Vamos. também, o imposto de renda é da tabela regressiva que funciona igualzinho lá o do CDB. Isso, que é a mesma coisa do Tesouro Selic, né? Que Isso, aí Tesouro Selic. o Tesouro Selic são produtos de renda fixa, né? Só que eles não são não são privados, né? Eles são do governo, né? Sim. Você pode, o mais famoso deles, o Tesouro Selic, né? Que ele rende a taxa Selic, né? Então, ela é o Tesouro Selic, a gente fala que é o produto livre de riscos, que ele rende 3 pontos, ele rende que ele tem segurança do governo, então você só não vai receber se o país quebrar e antes do país quebrar, os bancos já quebraram, por exemplo. Então é um ótimo ativo para você depositar, como a gente já falou, a sua reserva de emergência. Isso. E tem liquidez, tem segurança, mas a rentabilidade é aquela lá da taxa Selic, né? E outros títulos de tesouro que a gente tem, que é o tesouro pré-fixado, né, quando a taxa, né, ela já é determinada no momento que você compra o ativo, né? Tem uma taxa lá determinada de 5%, né? E também tem uma data para você recuperar esse valor, para você poder tirar esse valor sem perder nada, né? Então, você na data estipulada, você vai conseguir tirar o valor com a rentabilidade pré-acordada, né? Então, se você acha que o título, se você, e tem um termo que a gente usa muito que é a marcação a mercado, se você acha que o, a taxa de juros vai cair, então é interessante você comprar um título pré-fixado, um tesouro pré-fixado, né? Porque na marcação a mercado você vai poder até vender antes do prazo, porque seu produto vai ser interessante, né? Porque afinal ele está oferecendo uma rentabilidade maior do que outros títulos quando a taxa de juros estiver menor, né? Ao longo do tempo vão estar oferecendo. Isso. Por exemplo, hoje a gente tem dois títulos pré-fixados sendo ofertados. O 2023, com vencimento 2023, que
está pagando 5,02 de rentabilidade anual. E o 2026, que vence dia primeiro de janeiro de 2026, é 7,24 a taxa. Então é basicamente o dobro do Tesouro Selic, né? Só que é Sim. aquilo. O vencimento é 2026. Então, para É. receber exatamente a essa taxa, você só pode vender em 2026. É complicado numa economia como a nossa economia brasileira, né? A gente esperar que a taxa de juros permaneça. É lógico que a gente, no momento atual, a gente espera que ela permaneça com a rentabilidade, valores baixos, né? Mas a gente, de repente, o governo muda e tudo muda e a taxa de juros volta a subir. Então, é muito complicado na nossa situação de política instável, né? Investir num produto desse, certo? Isso. E a gente tem também o Tesouro IPCA+, que é a grande opção que o Tesouro te dá para se proteger da inflação. Porque Isso. como que ele funciona? Ele te rentabiliza a inflação do período mais uma taxa que aí vai ser o seu ganho real. Então, por exemplo, a gente tem um Tesouro IPCA de 2026, que hoje está sendo remunerado IPCA mais 3,52. A gente tem até o de 2045, que é IPCA mais 4,39. Muitas pessoas usam esse tipo de título como aporte para aposentadoria, porque para o Sim. longo prazo você se protege da inflação e ainda tem uma taxazinha de juros que vai te dar um ganho nesse período. E num período É, longo, uma taxa pequena vai se multiplicando e vai virar um montante. é interessante você possuir, de repente, na sua carteira, na sua meta de independência financeira, de auxílio na aposentadoria, ter esse tipo de título, né? Que você vai você tem uma segurança maior do que ações, né? Que tem uma oscilação maior e você vai ganhar você tem um spread aí em relação à inflação, Exatamente. né? E esses títulos, tanto o IPCA+, quanto o pré-fixado, tem uma opção que paga juros semestrais. Então, ele normalmente paga ali 6% do quanto você colocou. A cada 6 meses, ele joga lá na sua conta 6% do quanto você colocou. E aí as taxas são diferentes. Tudo isso tem lá no site do Tesouro Direto. A gente até colocou o link no e-book. Então, quem tiver interesse, só olha lá com mais carinho. E o site é bem completo, vale a pena ver. Eles fizeram um material bem legal, dá para entender bastante sobre renda fixa lá. Beleza? Vamos partir para a renda variável, Marlene? Vamos que o tempo tá se esgotando, né? Então, a mais famosa que são as ações. O que que são as ações, Marlon? Quando eu compro uma ação, o que que eu me torno? Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Que coisa Então, maravilhosa, hein? pois é, então se você quer ser sócio do Bradesco, sócio da Petrobras, sócio do Itaú, você pode ir para, por exemplo, você pode ser sócio do Bradesco com R$ 19 hoje. Você consegue É, comprar uma ação. Então, hoje é bem acessível, porque a gente tem o mercado fracionário, então a gente consegue comprar uma ação. Então, foi uma das formas de democratização do mercado de ações agora, né? foi muito interessante você falar, porque quando você entra para comprar ação, você compra um lote de ações, que são 100 ações daquele título, né? Mas quando você digita o código da ação e bota um F no final, você está comprando ação fracionária. Então você não precisa comprar 100. Você pode comprar apenas uma ação, né? Aí o pessoal pergunta: tem diferença? Tem diferença? Não tem muita diferença. Quando você tiver 100 ações, você vai acabar tendo um lote de ação, né? Talvez na liquidez, né? Você Para possa ter você vender no uma. fracionário tem um pouco menos de liquidez, né? Isso, mas quando você investe em ações, empresas consolidadas, então você não vai ter muito esse problema, não. Exatamente, exatamente. E aí, as ações, como que elas funcionam, né? Elas saem da mão de alguém para a mão de outra pessoa. Então, Isso. quando a ação daquela empresa se valoriza e você tem aquele papel, você vai vender para alguém que também está ali no mercado querendo comprar
por um preço maior do que você comprou. Então, vai acontecendo essa troca de. Quando os preços vão variando, é porque está acontecendo uma troca de donos das ações dessas empresas, né? Oferta e demanda, né? Como a gente já falou. Exatamente. É o mesmo processo. Uma coisa muito interessante das ações são os dividendos, né, Leandro? Porque o pessoal acha que a gente só pode ganhar, a gente só ganha investindo na bolsa, né, quando tem essa variação de preço, né? Mas não, as empresas elas têm lucro, né? E ela tem que dividir o lucro com seus acionistas e você se torna, como sócio, se torna um dos seus acionistas, né? Claro que é proporcional à quantidade de ações que você tem e os dividendos que você vai receber também é proporcional à quantidade de ações que você tem. Quando ela distribui os lucros, né? Se você tem uma ação, você vai receber proporcional ao número de ações que você tiver. Se você tem várias ações, se você tiver 50 mais uma ação, você é o dono da empresa, né? Então, você vai receber proporcional, né, à quantidade de ações que você tiver. E o interessante dos dividendos é que eles não são tributados no Brasil, né? Diferente Ainda, né? diferente do resto do mundo, aqui ainda não se cobra imposto de renda sobre os dividendos. Mas, se você tiver um volume de ações e for vender, se você vender acima de R$ 20.000, você tem que pagar o imposto de renda sobre esse ganho de capital. Por Que é mês, entre. acima de 20 mil por Como? mês. Acima de 20 mil Isso, reais 20 por mil por mês. mês, exatamente. Se você vender 19 mil no mês agora, 19 mil no mês seguinte, você não paga nada. Mas se você vender 20.001 reais, aí você tem que pagar lá 15% em cima do ganho de capital, né? Isso, e todos esses ativos eles devem ser declarados no imposto de renda também, né? Exatamente. Então, o É, que acontece com as ações? Naquela avaliação dos 3 pontos nossos, ela tem um risco alto, ações de empresas grandes têm uma liquidez alta, e a rentabilidade é alta. Mas o risco é alto, então você tem sempre que ponderar até onde você quer ir, até que nível de risco você quer correr, né? isso quando você investe, a gente vai ver muito no nosso último episódio, né? A gente tem os setores, né, de cada ação, a gente tem o setor bancário, a gente tem o setor das hidrelétricas, então, quais são os setores que são antifrágeis, né? Que como está acontecendo uma crise, eles não oscilam tanto, né? E quais são os setores que a gente pode ter uma rentabilidade maior, por exemplo, as small caps, né? São empresas pequenas que se você acertar na empresa, você pode ter uma rentabilidade maior, bem maior. Então, é bom a gente montar uma carteira de ações que tem uma correlação negativa, né? Porque se uma ação cair, a outra sobe. Se a outra subir pelo mesmo fator, se outra subir, a outra cai, entendeu? Então, a rentabilidade, você tem uma rentabilidade esperada, né? Desenhada e uma carteira antifrágil, que você possa se proteger de crises como nós estamos passando agora. Isso aí. Então, para finalizar agora, vamos passar rapidinho nos fundos, né, Leandro? Que É, mas, são uma opção para diminuir os riscos da sua carteira, né? sim, eu acho pelo tempo, né, a gente já está quase esgotando falar do fundo que está mais na moda, né, que é o fundo de investimento imobiliário, né? Muitas pessoas estão investindo nele. Por que estão investindo nele? Porque ele tem uma volatilidade menor do que as ações. Eles são ativos de renda variável, mas eles têm uma rentabilidade menor do que as ações e eles são obrigados a pagar dividendos, né, todos os meses, né? Então, é como se você estivesse recebendo um aluguel todo mês. Você se torna um acionista de um fundo imobiliário, você acaba se tornando dono de um shopping, né, de uma empresa, de galpão de logística, né, e conforme essas empresas elas recebem o aluguel, ela tem que dividir parte desse aluguel com seus acionistas.